Continuamos a nossa aula sobre o juízo particular. Nesse terceiro bloco, nós vamos avançar um pouquinho e vamos ver agora os textos da Escritura que nós abordamos nos dois primeiros blocos. Não vou mais fazer referência a eles, vocês assistam e divulguem, por favor, e se inscrevam e ativem o sininho. A carruagem precisa andar, porque agora vamos a textos preocupantes de nosso Senhor Jesus Cristo, somente sobre o juízo. Eu gostaria muito que esse assunto fosse agradável, e de fato ele é, porque o juízo será sem misericórdia para quem não pratica misericórdia, mas a misericórdia triunfa do juízo. Essa frase de São Tiago, no capítulo 2, que vamos ver ainda nessa nossa aula, talvez no último bloco, que vai ser o próximo, faz do juízo algo gozoso, algo tranquilizador, algo alvissareiro, não perturbador. E quem se enquadraria nessa condição de paz? Quem está com a consciência tranquila ou quem caminha para isso? Porque se sua consciência de nada lhe acusa, não tem por que você temer o juízo. Vamos agora a Marcos capítulo 12, de 38 a 40, porque Jesus fala do juízo para uma certa categoria de pessoas, é um juízo ameaçador. Ele fala, na verdade, a palavra condenação. Mas precisamos abordar isso, porque nosso Senhor teve desafetos, não da parte dele, teve inimigos, não da parte dele, teve adversários, tudo isso junto, desafetos, inimigos e opositores, sempre eles foram uma pedra no sapato de nosso Senhor. Ou então na sandália, duvido que ele usava sapato, usava sandália como todo judeu. Marcos capítulo 12, de 38 a 40, ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Agora vem a frase dura. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Vocês se lembram de um ditado, eu não sei se é brasileiro, acho que os irmãos e irmãs da área do direito poderão me dizer de onde veio esse ditado, que eu acho muito interessante, que a verdadeira justiça tem que ser implacável com os poderosos, tem que ser dura com os ricos e tem que ser branda com os fracos. É algo mais ou menos assim. Ou seja, uma distinção, não uma equiparação. A equiparação, ela é a igualdade. Ou seja, num certo sentido, todos somos iguais, certo? Quanto à dignidade humana, quanto à natureza humana, todos somos filhos de Deus pelo batismo, existe uma igualdade fundamental. Num certo sentido, ninguém é mais do que ninguém. Logo, deve ser tratado igualitariamente como todos os outros. Mas em outro sentido, o sentido da função, o sentido da recepção, ou seja, daquilo que você recebeu, aí entra exatamente o Evangelho, essa frase é de Jesus. Essa frase é de Jesus: a quem muito for dado, muito será pedido. A quem pouco for dado, pouco será pedido. Reparem aí no último versículo, o versículo 40, está aí, não está? No último versículo, estes terão um juízo mais rigoroso. Mais rigoroso no sentido de que Deus vai ficar mais furioso. O tema da ira de Deus, da ira do Cordeiro, que nós já vimos nos capítulos 6 e 8 do Apocalipse de São João. Quem escapará da ira do Cordeiro? Não. A ira de Deus não aumenta nem diminui a depender da pessoa. Em Deus não existe aumento nem diminuição de nada. Então, o que significa juízo mais rigoroso? Rigor.
pode acontecer da parte de quem julga ou da parte de quem é julgado. Se você recebeu muito, você vai ser cobrado. E cobrado muito é nesse sentido. O que significa receber muito? É recepção, é dádiva que Deus concede de duas naturezas. Natureza material, portanto, dons físicos, mas também matéria que é exterior ao seu corpo, aquilo que você administra, patrimônio, dinheiro. Você administra matéria, você administra aquilo que pode ser bem ou mal administrado, revertido em benefício ou malefício para as pessoas. E os bens imateriais, dons, talentos, capacidades, etc., que poderiam, aliás, deveriam, no nosso caso, crescer, aprimorar-se, aperfeiçoar-se para redundar em um ser humano, em um cristão mais culto, mais humilde, mais sábio, mais prudente, mais caridoso, mais atencioso, mais compreensivo, mais humano e por aí vai. Muito bem, a parábola dos dons, dos talentos, servo mau e preguiçoso. Você foi colocar o talento embaixo da terra. Você sabia que eu cobro aquilo que eu não dei, que eu exijo aquilo que eu não semeei. Tirem o dom, tirem o talento dele e joguem nas trevas exteriores, etc, etc. A parábola dos talentos que todos vocês sabem. Muito bem, é rigoroso nesse sentido. Vejam o contexto dos versículos 38 e 39, porque aqui estamos tratando de escribas. Estamos tratando de homens cultos do ponto de vista religioso. Homens que tiveram uma formação esmerada. E se utilizam de sua posição para fazer o quê? Para devorar os bens das viúvas. Ora, você fique à vontade para dizer que atitude covarde é essa. Locupletação, roubalheira, extorsão, qualquer palavra de qualquer delito que lembre isso daqui. Você se aproveita da posição que você ocupa para extorquir, para explorar, para tirar proveito da situação dessas pessoas. Então, eles devoram os bens das viúvas e dão aparências de longas orações. Então, temos aqui duas coisas. Eles roubam e são cínicos. Portanto, fazem um teatro no exercício do seu mistério de escribas, de intérpretes, de conhecedores da palavra de Deus, etc. Pronto. Ora, eles receberam muito pela posição que ocupam, pela formação que tiveram para chegar onde chegaram. Portanto, aqui não se pode dizer que os conhecedores da palavra de Deus não conhecem as prerrogativas do próprio Deus no dia do juízo. Estes terão um juízo mais rigoroso. O que é juízo rigoroso? É a imparcialidade de Deus que vai dizer: você recebeu demais e vai ser cobrado pelo que você recebeu. Se aquelas outras pessoas tiveram menos responsabilidade, você teve muitas e não correspondeu à expectativa que Deus esperava de você. Esse é o rigor. Então não é o rigor da fúria de um Deus que supostamente acende a sua raiva com uma ira mais ensandecida, tudo isso é linguagem humana, mais ensandecida do que se acenderia com outras pessoas. Não. Diante de Deus, você não vai ser julgado igualitariamente ou equitativamente como as demais pessoas. Não. Cada um de nós tem um universo único, biológico, genético, psicossomático, formativo, e aqui o formativo é infância com os pais, escola, prezinho,
admissão, ginásio, que nem se fala mais disso, ensino médio, faculdade, etc., formação, etc., e principalmente o conhecimento que salva, o conhecimento que liberta, o conhecimento do próprio Deus, quem Ele é, o que Ele nos deu, o que Ele exige de nós, quais os requisitos para chegar à eternidade e assim por diante. Cada um de nós tem, portanto, um universo único que não pode jamais ser comparado com os demais. Ali somos eu diante de Jesus e mais ninguém. Ali será a Senhora diante de Jesus e mais ninguém. Ali será o Senhor diante de Jesus e mais ninguém. Esses serão julgados com mais rigor. Eu volto a repetir. Se, sem dúvida alguma, o juízo de uma pessoa pode, em comparação com várias outras, é somente Deus quem sabe, todavia. Não, Deus não vai julgá-la com esse rigor. Mas quem somos nós para dizer qual é o rigor com o qual Deus vai julgar aquela pessoa? Quem pode dizer, esta pessoa tem um universo de fragilidade, de imperfeição, de incapacidade de compreender, porque limitada, coitada. Ou então, ela recebeu uma formação esmerada, mas por um mistério que nós desconhecemos, Deus permitiu que na vida dela tanto sofrimento aparecesse. Deus é quem sabe, somente Ele é quem sabe, se uma pessoa muito bem formada, mas por um mistério que nós desconhecemos, passou por tanta tribulação na vida. E nessas tribulações, ela pecou tanto. Não queria pecar, mas acabaram muitas vezes contribuindo, forçaram-na pela pressão, pela provocação. E quantos anos ela passou em pecado. E ela queria sair dessa situação, mas para onde ir? Se sujeitou, se humilhou, talvez por causa dos filhos, talvez por causa de um impedimento, de um empecilho, só Deus sabe. Portanto, aquele que conhece os corações vai aplicar 2 pesos e 2 medidas a depender de cada um que deixar esta terra, e tem que ser assim. E essa é a prova uma das provas mais insígnias da bondade e da compaixão de Deus. Tal pessoa que, enquanto tal, poderia ser julgada com extremo rigor, mas o universo da vida dela foi de tanta dor, de tanta aflição. Só Deus sabe o contexto, o universo, o mar de lama, ou sei lá, quanta maldade surgiu na vida dela, naquele universo do qual ela não conseguiu se esquivar. E ficou, coitada, ali aprisionada. Com isso eu termino já esse terceiro bloco, a questão do rigor. O rigor de Deus leva em conta também nossas limitações, leva em conta também nossa miséria, e leva em conta também o contexto de cada um, pois uma coisa é você com suas capacidades, outra coisa é quando você se insere num ambiente de tanta, digamos assim, de tanta limitação, de tanta provação, de tantas trevas, onde você já imaginou que uma pessoa reta, decente, como Jó, que precisou morar onde? Adivinha? Em Sodoma, uma cidade toda, completamente toda, mergulhada nas trevas. Julgá-lo com rigor? Certo, mas o que é que você entende por rigor no caso daquele coitado? Que a vida inteira, até a hora que a cidade foi queimada com fogo e enxofre, profundamente angustiado, fiel a Deus, mas somente ele naquela cidade. Compreenderam? Terminamos o terceiro bloco, vamos para o quarto. Não saia daí, se Deus quiser, voltaremos já, porque o assunto é perturbador, mas confortante também.